Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o vídeo do Paulo Figueiredo, em que, em determinado momento, o vídeo dele fala de um monte de coisa, tá? Ela é um vídeo de 1h30 que ele faz uma live aqui. Achei muito interessante o vídeo, recomendo que vocês vejam lá o vídeo dele. Mas me chamou a atenção um ponto em que ele falou aqui no minuto 36, mais ou menos, do vídeo dele, a seguinte coisa, que a opção dos Estados Unidos pelas tarifas e não pela lei Magnitsky no primeiro momento, se deveu à pressão comercial sobre o Alexandre de Moraes. O que quer dizer isso, né? Segundo ele está colocando aqui, as maiores exportadoras para as americanas, as grandes empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos, são todas clientes do escritório do Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF. O que não é surpreendente, tá? Todas as grandes empresas brasileiras são clientes de escritórios dos ministros do STF. Todo mundo sabe como é que funciona isso aqui no Brasil, é uma lambança mesmo, tudo quanto é ministro tem o seu escritóriozinho associado e coisa e tal, e as grandes empresas evidentemente sabem disso e contratam esses escritórios para terem um tratamento melhor no STF nessa situação. Então, a ideia do Trump, segundo diz o Paulo Figueiredo aqui, é justamente pressionar economicamente, fazer com que essas empresas pressionem o Alexandre de Moraes e o STF. Eu acho que é uma estratégia interessante, porque, veja, é aquilo que eu sempre falei para vocês aqui, em momento algum vai haver o governo brasileiro voltando atrás, publicamente falando que voltou atrás. Não vai haver isso, eles não vão voltar atrás publicamente. O que eles vão fazer é dar um jeito de, por trás dos panos, a coisa funcionar e atender essas regras do Trump sem comprometer a visão deles, sem dizer que eles cederam, né? Isso é facílimo de fazer. Uma das maneiras de se fazer isso, como eu já falei, é o Congresso aprovar a anistia e aprovar uma lei de censura das mídias sociais que seja bem levinha, que basicamente restaure o marco civil da internet, como a decisão do STF diz que ela só vale enquanto não tiver uma legislação do Congresso, então é só aprovar o marco civil da internet de novo e pronto, e resolvido o problema. Vamos entender esse caso aqui. Será que é essa a estratégia? Será que vale a pena esse tipo de coisa? Essa notícia foi sugerida por venezuelando o Brasil, Alexander Chuparov III e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E eu quero deixar claro que eu tenho um ponto de discordância com o Paulo Figueiredo e com o Eduardo Bolsonaro, que dizem que não pode ter negociação nenhuma, que agora é guerra, que tem que ir para o pau e não sei o que lá. Porque, de novo, eles não vão ceder do ponto de vista aberto, eles não vão ceder abertamente, eles vão ceder em acordos por trás dos panos, né? Aí eles vão ceder. Só que, lógico, isso tem que ser costurado antes e tem que ter gesto de boa vontade antes, no final das contas. Então, vamos entender esse caso aqui. Olha só, esse trechinho da live do Paulo Figueiredo, que eu vou destacar aqui. Mas eu vou deixar o link da live inteira para quem quiser assistir a live inteira dele, tá bem interessante realmente. Conforto do empresariado, do establishment político e da elite financeira brasileira. Eu vou explicar para vocês. Vejam, por exemplo, a lista dos 20 maiores exportadores do Brasil. Todos esses 20 maiores exportadores do Brasil, todos, sem exceção praticamente, acho que sem exceção nenhuma, são clientes dos escritórios de advocacia dos ministros do Supremo. Todos eles têm relação com o STF e com o governo. E eu me pergunto, como vocês acham que eles estão lidando com as notícias da tarifa Moraes? Mas é claro que, num primeiro momento, a gente vai ter aquelas pessoas que creem que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não, Trump está fazendo isso, mas não vai acontecer. Vai aparecer um salvador da pátria sem que ninguém tem que abrir mão de nada, né? E aí ele continua o argumento dele aqui, eu não vou colocar o vídeo todo aqui, mas vou deixar o link na descrição do vídeo, quem quiser assistir o vídeo inteiro, tá muito interessante, recomendo que vocês assistam o vídeo do Paulo Figueiredo lá, né? Então, isso pode funcionar, ou seja, o STF pode voltar atrás? Como eu já falei para vocês em outros vídeos, a minha visão é que o Alexandre de Moraes em si não vai voltar atrás. O que depender do Alexandre de Moraes
não tem volta, ele já cruzou o ponto de não retorno, ele já empenhou todo o capital dele, ele sabe que agora, se ele cair em desgraça, ele cai em desgraça. Então, entre o Brasil ser destruído, mas ele continuar de pé, e ele ser destruído, mas o Brasil continuar de pé, o Alexandre de Moraes vai investir em ele continuar de pé, mesmo que destrua o Brasil. Então, para o Alexandre de Moraes, eu acho que não vai ter mudança. Mas para os outros ministros do STF, isso pode ter alguma coisa. Como eu falo, essas grandes empresas brasileiras têm muito contato com os ministros, né? Essa elite aristocrática socialista de Brasília é uma... Lá em Brasília, meu amigo, Brasília parece cidade do interior, cara. Todo mundo se conhece lá em Brasília. É impressionante, cara. Todo mundo tem o telefone de todo mundo liga para todo mundo. Se vocês acham que tem essa briga enorme, não sei o que, essa briga que a gente fica brigando aqui, né, a gente ficar xingando os petistas, não tem isso lá não, cara. Lá todo mundo conversa com todo mundo. E aí, no final das contas, a expectativa é que o pessoal faça um programa para resolver este problema. Como é que vai resolver esse problema? Publicamente? Esse que é o ponto que eu acho que eu tenho uma discordância do Paulo Figueiredo. Porque o Paulo Figueiredo fala, não, que a gente tem que ir para a guerra, que tem que brigar, que não pode falar em negociar, não tem negociação, tem que ir para a guerra. Não é bem assim. A negociação vai acontecer. A questão toda é que tem a negociação que vai passar publicamente vai ser uma, a negociação real que vai resolver os problemas vai ser outra, vai ser num nível mais embaixo lá em Brasília, que o pessoal vai concordar e coisa e tal, né? Saiu essa notícia aqui, ó. Mota e Alcolumbre falam em soberania, apoiam Lula e isolam ainda mais Bolsonaro. Tá vendo? O Congresso ficou do lado do Lula e pronto, e não vai ter nada para Bolsonaro e coisa e tal. Publicamente, é lógico que eles iriam dizer que estão do lado do Brasil, que vão brigar e coisa e tal, que vão bater e coisa e tal. Isso não quer dizer muita coisa. O que vai fazer diferença é justamente como é que eles vão se comportar daqui para frente. De novo, lembra quando teve a eleição do Mota e Alcolumbre, e aí logo no dia seguinte teve uma festa, o Lula chamou os dois que estavam lá, juraram amor eterno e não sei o que lá, apareceram juntos, e aí o pessoal ficou sacaneando, tá vendo? O Bolsonaro apoiou o Mota, apoiou o Alcolumbre, e agora estão os dois jantando com o Lula. Gente, diferencia uma coisa da outra. É lógico que no papel formal deles, no papel de líder da Câmara e do Congresso, eles têm que dizer que não, que vamos defender o Brasil, que o Brasil é soberano. Eles não podem falar outra coisa, entendam isso, é obrigação deles. A questão toda é como é que eles vão agir daqui para frente. A gente viu que mesmo com esse jantar que teve lá do Mota e do Alcolumbre lá atrás, de amizade, todo mundo rindo com o Lula, os dois ferraram o Lula com a questão do IOF. E a gente pode esperar alguma coisa similar daqui para frente, né? De novo, o Lula não vai voltar atrás, o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. Agora, o Congresso e outros ministros do STF podem. E como é que vai se fazer isso? Vai se fazer a reunião, vai se fazer encontro e pressão por baixo dos panos lá para o pessoal. Olha, vai ter que ceder alguma coisa. Vamos ter que fazer alguma coisa de algum ponto aqui, em algum sentido, de alguma forma. Eu já dei a dica, né? Assédio sexual no Alexandre de Moraes, é a melhor coisa possível. Você arruma algum funcionário dele lá. Eu duvido que o Alexandre de Moraes não tenha feito assédio moral com alguém. Assédio sexual também serve, ou qualquer coisa que tenha lá, e pronto, e bota um processo neles, os outros ministros do STF separam ele durante um tempo, né, suspendem ele durante um tempo, e nesse meio tempo resolvem as questões todas lá no STF sobre esse grande escândalo contra o Alexandre de Moraes. É uma possibilidade. Outra possibilidade é justamente o Congresso. O Congresso aprova anistia, o Congresso aprova uma lei de censura leve, tipo repetir o Marco Civil da internet, e com isso a decisão do STF deixa de valer. Isso, de novo, isso vai resolver o problema? Não, isso vai abrir o caminho para negociação com o Trump. Aí o pessoal vai chegar lá para negociar com o Trump, negociar as condições e coisa e tal. Vamos ver o que vai acontecer dessa história aí, né? Se vão chegar nisso daqui. Então, isso é meu desacordo com o Paulo Figueiredo e com o Eduardo Bolsonaro. Eu não acho que tem que ir para tudo ou nada. Ou cede tudo, isso não vai acontecer. Sequestro, assim, exigido, não vai. Vai ter que ser um caminho por baixo dos panos.
Mas pode acontecer. Em Brasília o pessoal é especialista em fazer esse tipo de coisa, né? Enfim, aqui, ó, essas são as grandes empresas exportadoras, certamente elas estão se sentindo pressionadas, vão ter que demitir um monte de gente, vão ficar numa situação muito ruim, estão pressionando os ministros do STF por isso. Agora vamos ver para que lado que vai cada lado dessa história, né? Eu acho que a lógica do Paulo Figueiredo faz sentido de ter sido este o caminho, embora eu ainda ache que teria sido melhor um ataque direto via lei Magnitsky. Mas, de novo, não estou reclamando. É importante os Estados Unidos agir. Se os Estados Unidos não agir, haveria pouca chance disso se resolver tão rápido, né? Ou se resolver sem a prisão do Bolsonaro, sem a condenação do Bolsonaro. Como eu falei para vocês, eu acho que o Brasil vai sair dessa por conta própria, mesmo que não tenha apoio dos Estados Unidos no final das contas. Por quê? Porque a gente vai eleger um presidente de direita em 2026, vamos trocar 3 ministros do STF, né, no próximo mandado, e podemos fazer mais um impeachment de mais um, já deu 5-4, desculpa, já deu 6-5, e pronto, já temos maioria no STF, já podemos desfazer tudo que o STF fez. Então, mesmo sem a ajuda americana, eu diria que até 2030 a gente já resolveu esse problema do STF aqui no Brasil, só nós brasileiros mesmo. Mas, com essa ajuda americana, pode ser que a coisa se resolva mais rápido, de uma maneira mais simples, né? Como eu falei num outro vídeo sobre a carta do Jimmy Carter ao Ernesto Geisel, lá em 78, né? Foi a mesma coisa naquela época. Os Estados Unidos pressionando o Brasil estava descumprindo normas de direitos humanos, estava prendendo pessoas aleatoriamente, estava torturando pessoas, estava perseguindo pessoas da oposição, não sei o que lá. A mesma coisa. E o Geisel recebeu essa cartinha, o Geisel ficou uma arara, não te batendo soberania, não sei o que lá, né, aquele negócio todo. E, no entanto, em 79, vocês sabem, começou o fim da ditadura militar brasileira. Ele empossou o Figueiredo, que era para acabar mesmo com o processo todo. A anistia já foi assinada em 1979, ou seja, o que aconteceu naquela época foi basicamente a mesma coisa que a gente espera que vai acontecer aqui. O governo brasileiro, em momento algum, diz assim, não vamos ceder para o Carter, vamos aceitar isso daqui e vamos libertar os prisioneiros políticos e vamos fazer a transição para a democracia. Em momento algum, o Geisel falou isso aqui no Brasil. E hoje também o Lula não vai falar isso. Não, realmente concordamos, vamos soltar tudo aqui, vamos acabar. Não vamos falar isso. Mas eles vão se mover para que isso aconteça muito rapidamente. Então é uma coisa positiva, a gente pode resolver essas coisas muito rápido. Eu acredito que vão ser resolvidas exatamente por esse mecanismo que o Paulo anunciou aqui. Os grandes investidores, os grandes empresários brasileiros vão pressionar o governo e o STF para que se resolva isso de uma forma, de novo, não abertamente, mas por baixo dos panos resolver esses problemas todos. Quem viver verá. Vamos ver o que vai acontecer.